Peraí. Foi mal. Dá pausa aí, vamos lá, vamos de novo. Graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar com esse panorama geral dos 5 ministérios, porém nesta aula, neste bloco, eu quero compartilhar a parte prática da coisa. Como, na prática, a gente, por exemplo, descobre o nosso chamado. Porque, vamos lá, precisamos esclarecer algo. Preste bem atenção. Propósito e chamado, eles caminham juntos, porém são distintos. De novo, propósito é uma coisa, chamado é outra. Isso falando de modo bíblico. Eles caminham juntos, lado a lado, porém são coisas distintas. Porque o que é propósito? Vamos lá. Suponhamos, eu tenho essa xícara aqui. E quem criou essa xícara, ele criou com o único propósito de conter líquido. Chá, café, água, enfim. Mas ele criou com esse propósito. Mas suponhamos que esta mesa aqui fosse feita de xícaras. Então vamos pegar várias xícaras, vamos colar uma xícara do lado da outra, vamos colar, vamos mexer aqui, e os pés da mesa, né, serão com xícaras e tal. Então é uma mesa de xícara. Então suponhamos que o criador da xícara chegasse, olhasse assim e dissesse: uau, muito bacana esta mesa de xícara. Mas esse não foi o propósito pelo qual eu criei a xícara. Então, quando falamos de propósito, de novo, eu repito que eu falei na aula passada. O fato de estar funcionando não significa ter a aprovação de Deus. Funciona uma mesa de xícara? Funciona, é bacana, tal, serve como decoração. Mas esse não é o propósito pelo qual a xícara foi criada. Então, talvez você esteja funcionando em algo e você pode estar pensando que está tendo a aprovação de Deus, mas isso é uma linha muito fina, você precisa tomar muito cuidado. Mas propósito, biblicamente falando, quando Deus cria o homem, Gênesis 1:26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, qual é o propósito de Deus ao criar o homem? Então, Deus cria o homem com um propósito. A imagem conforme a semelhança, e ele domine. Então, o propósito de Deus para o homem é fazer com que o homem domine sobre a terra. Venha reinar sobre a terra. Óbvio que domínio tem a ver com o reino, e depois na nova aliança, o próprio Cristo vai falar sobre o reino, e aí entra o evangelho do reino. Então, de uma maneira bem prática aqui para você entender. Então, o propósito meu e seu, ele é universal. Ele é o mesmo. O meu propósito, o propósito de Deus na minha vida, é o mesmo propósito de Deus para a tua vida. Que é o quê? Reinar sobre a terra. Só que, como nós fazemos isso na prática? Porque se Deus cria o homem à imagem dele, conforme a semelhança dele, imagem fala de expressão. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a minha imagem expressa ali. E semelhança fala de atributos e virtudes. Então, fala de representação. Então, entenda bem, imagem é igual a expressão, semelhança é igual a representação. Então, como que você domina, como que você reina sobre a terra? Expressando a Cristo e representando a Cristo. Esse é o propósito universal de Deus para o homem. Expressar a Deus e representar a Deus na terra. Então, esse propósito é o mesmo para mim e o mesmo para você. Só que, no caminhar, dentro da aplicação disso, ela é diferente. Por quê? Porque a maneira que eu expresso Deus e represento a Deus é diferente da maneira que você expressa Deus e representa a Deus. Aí entra os ministérios, que é igual a chamado.
Então, propósito é uma coisa, chamado é outra. Chamado, você pode colocar chamado igual a ministérios. Então, o meu chamado é um, o teu chamado é outro, o chamado do seu irmão é outro. Ok? Então, os ministérios, que é igual a chamado, é como eu vou expressar a Deus e representar a Deus. Então, olha que interessante. Expressar a Deus, expressar a Cristo, é o que você tem que fazer. Dentro do seu ministério, é como você vai fazer. Dentro do seu chamado, é como você vai fazer, expressar e representar a Deus. Ok? Então, esses 5 ministérios, eles mostram um chamado. Cada um tem um chamado. Seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. E como nós vamos fazer isso na prática? Dentro do GC. Então, os grupos de crescimento não tem a ver apenas com crescimento numérico. Entenda bem. Mas tem a ver também com crescimento e desenvolvimento espiritual e ministerial de cada um. Ok? Então, vamos lá, vamos entender isso na prática. Efésios 4, verso 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante. O objetivo dos 5 ministérios é fazer com que Cristo seja conhecido. É fazer com que Cristo seja conhecido. De modo prático, e aqui você vai entender por que é que as células, o GC, os grupos nos lares, eles são tão importantes. Porque eles são a extensão da igreja do corpo local. Nem todas as pessoas serão alcançadas em um culto de domingo. Nem todas as pessoas serão alcançadas numa conferência, num congresso na igreja. Existem muitas, mas muitas pessoas que serão alcançadas em uma casa, em um grupo de crescimento, em uma célula. Por quê? Porque a dinâmica para se alcançar essa pessoa é diferente. Vamos lá. Quem é o apóstolo? Se você tem um facilitador de um GC, tem um líder de um GC. O presbitério local, a liderança da igreja local, envia esse líder para liderar um GC numa casa. Então, no envio, qual que é a função que esse líder, esse facilitador já está exercendo? Uma função apostólica. Porque apóstolo significa enviado, lembram? Então, vamos lá. Ele é enviado. Então, ele já está exercendo uma função apostólica. Lá dentro, ele está compartilhando a palavra, está desenvolvendo, está lhe ministrando. E aí, na hora do compartilhar, existe alguém ali dentro do GC que vai trazer, dentro do texto que foi lido, né, dentro daquilo que está sendo compartilhado, ele vai trazer um insight, ele vai trazer uma palavra, mas tão cirúrgica de modo bíblico, que todos no GC vão ficar assim, uau! Cara, todo mundo aqui compartilhando o mesmo texto, né? Ninguém viu com essa ótica, ninguém viu com tanta precisão, ninguém deu tanto detalhe nesse texto. Ou seja, aí no GC você já começa a descobrir um ministério de mestre. E que ele é desenvolvido ali, na célula, no GC. Aí você tem aquela pessoa do GC que toda semana ele traz 1, 2 visitantes, 1, 2, 3 visitantes, está trazendo 2. Aí você fala, gente, mas parece que a gente fica sentindo, né? O restante do grupo fica. A gente se sente até meio assim, porque ele traz tantos visitantes para o GC. O que você já começa a identificar neste irmão, nesta irmã? O ministério evangelístico.
está trazendo gente para casa. Consegue entender? E ali existe um encorajamento mútuo. Aí você tem uma oração ali no final. Ah, vamos ir para orar. Aí alguém vai dizer, olha, eu gostaria de oração por isso, isso, aquilo, outro. E aí, na oração, alguém pede à frente, né, para o líder, para o facilitador, para poder estar orando. Quando ele está orando, ele sente, ele tem uma impressão do Espírito e começa a falar, a transmitir, a impartir tudo aquilo que Deus está falando com ele. E aí ele vai dizer, olha, eu senti de Deus, Deus me falou que você tem passado por isso, mas Deus está dando essa direção. Opa! Identificamos o que aqui no GC? Tem profeta na casa. Tem alguém com uma veia profética. E isso vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Então, eu digo, irmãos, assim, ó, com muita convicção e clareza no meu espírito, que o ambiente de GC é o melhor ambiente para se desenvolver ministérios. E uma vez que você entende isso, você começa a entender por que tanta dificuldade de trazer pessoas para dentro do GC. Você percebe no meio da igreja local, do corpo local, por que tanta resistência dos irmãos não participarem de um GC. E aí você começa a perceber que não é algo só uma questão, eu não estou muito afim, não. Não, você começa a perceber que há uma resistência espiritual. Você começa a perceber que a coisa é mais espiritual do que você pensa. Por que essa resistência? Espiritual. Porque o diabo sabe que um grupo de crescimento que tem consciência de propósito e chamado, sabe que cada um que ali está nesse grupo, nesse GC, cada um está ali para se desenvolver como um apóstolo, como um profeta, como um evangelista, como um pastor e como um mestre. Você vai perceber no GC que tem sempre alguém que está mais preocupado com o coração do outro, com o coração dos irmãos, como que de fato está. Ele ouve na essência, ele olha nos olhos, sabe? Ele sente, ele tem essa empatia. Ele tem essa empatia, ele tem compaixão. E aí você percebe e identifica o quê? Que esta pessoa, que este irmão, que esta irmã, carrega o ministério pastoral. Entende? Assim, de um modo bem prático, bem fluido, esse ambiente de GC desenvolve, treina, cresce, edifica os 5 ministérios. E quando isso acontece, o resultado é o que está no texto. Até que todos, não só alguns, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo dos 5 ministérios, de modo prático, fazer com que Cristo seja conhecido. Então, expressar a Deus e representar a Deus é o que você tem que fazer. Sendo um apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, é como você deve fazer. E quando? Você tem o que, você tem como e quando? Como Paulo disse para Timóteo, em todo o tempo. Faze a obra de um evangelista. Então, toda hora você precisa pregar a palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.